E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um vídeo aí do Datena criticando Paulo Guedes. Aqui quem fala é o Cláudio Pereira, seja muito bem-vindo ao canal. Esse é um canal voltado a direito e política, matérias fundamentais para a subsistência de toda e qualquer sociedade. Eu vi um vídeo aí do Datena fazendo uma crítica ao Paulo Guedes, né, sobre o auxílio emergencial de R$150, dizendo que esse auxílio não dava para poder comprar bacalhau, né, que não dava para poder que não podia comprar carne e teria que comprar bacalhau. E com R$150 o valor é muito pouco e provavelmente não daria para poder fazer mais nada. Eu só gostaria de lembrar a todos vocês que o que acontece? Nós estamos passando por esse problema extremamente difícil no Brasil, não só crise em praticamente todos os pontos brasileiros, como economia, como saúde, entre outras coisas. Nós estamos passando isso por uma grande culpa também de uma parte da mídia, que viu sistematicamente o governo Bolsonaro, ou desgoverno do Bolsonaro, atacando principalmente os menos favorecidos, atacando os pobres diretamente, atacando o povo brasileiro, atacando o SUS, atacando praticamente aí as empresas brasileiras, e uma parte da imprensa simplesmente fingiu que não viu, fazia uma notinha lá, uma notinha de rodapé lá e simplesmente ignorava. Desde o princípio que começou essa pandemia, o governo Bolsonaro, o Bolsonaro mesmo falando aquelas coisas absurdas e simplesmente, até mesmo o próprio Datena chamava ele lá no programa, fazia aquela bajulação e coisa e tal, quando na verdade sabendo literalmente que o Bolsonaro estava errado, estava conduzindo o Brasil para um lugar muito perigoso. Esse mesmo hoje que critica o Bolsonaro e que critica o Paulo Guedes, há muito tempo atrás que deveria ter criticado, não fez, pelo contrário, levou ele lá no programa, ligava para ele, fazia todo tipo de bajulação lá e sequer ousava a fazer uma crítica, nem que fosse uma crítica construtiva, ele sequer tinha capacidade de criticar o governo naquela época. Agora ele vem criticar porque convém, porque é interessante, porque ninguém gosta. Ele tá criticando isso porque ninguém gosta do governo e ele simplesmente quer ter audiência. Por que é que ele não fez crítica quando saiu o resultado do PIB? Por que é que ele não fez crítica quando o próprio Bolsonaro levou lá um humorista lá com um cacho de banana? Por que é que ele não fez crítica quando o governo Bolsonaro praticamente se recusou a comprar a vacina e ficou falando de cloroquina? Por que é que ele não fez críticas ao governo durante todo esse tempo e vem fazer crítica agora? É muito fácil falar agora contra o governo quando praticamente a desaprovação dele é recorde, praticamente ninguém gosta. Ele deveria ter falado isso aí há muito tempo atrás. Quem sabe se ele tivesse falado isso aí há um tempo atrás, ou pelo menos tivesse chegado e falado assim: ó, presidente, eu gosto muito do senhor. O Datena falando que eu não gosto do Bolsonaro. O Datena falando que eu não gosto do Bolsonaro. Ó, presidente, eu gosto muito do senhor, mas essa maneira que o senhor tá conduzindo o país pode gerar sérios problemas. Não pra mim que sou rico, que sou um milionário, mas pode gerar problema para uma grande parte daquela população que muitas vezes não tem o que comer. Esse negócio do senhor ficar aí falando sobre cloroquina, remédio que não tem nenhum tipo de eficácia comprovada, vai gerar problema para muita gente. Por que é que ele não falou isso? Olha, Paulo Guedes, você é ministro, coisa e tal, mas cara, vamos pensar na população mais pobre, os hipossuficientes. Nada de ficar dando esse tipo de declaração falando que empregada doméstica não pode ir para os Estados Unidos, que isso é menos importante. Por que ele não falou isso antes? Por que ele tá fazendo críticas agora? Então, gente, aprenda uma coisa. Começa a olhar a mídia de uma maneira mais crítica. Começa a observar, acompanha a história do cara, vê se ele tem coerência naquilo que ele fala. O cara tá mudando de opinião aí justamente por quê? Porque o desgoverno do Bolsonaro, a desaprovação é recorde, ninguém apoia isso. Praticamente tá todo mundo pulando do barco. E agora ele é mais um que também tá pulando fora do barco. Ou tá fazendo aí uma mídia, fazendo uma média, melhor dizendo, para ver se ganha um pouco mais de audiência. Eu sinceramente, há muito tempo atrás, eu parava e assistia o programa desse cara, gostava. Hoje não mais, aliás, já faz anos, desde quando eu vi umas opiniões dele, opiniões golpistas ao meu ver, que eu parei de assistir esse cara. A população brasileira precisa entender que uma grande parte desses programas aí, a única coisa que ele faz é entretenimento, segurar a pessoa ali o máximo do programa para ter ali audiência. Muitas vezes o cara não tá nem preocupado com a população. E eu vou
te falar por que ele não tá preocupado com a população, deixando um pouco do campo da política em si, falando do desgoverno. Eu vou falar por que ele não tá preocupado com a população brasileira. Você já viu em algum momento ele dizer sobre criminologia? Você já viu em algum momento ele dizer que o governo precisa contratar criminólogos? E aí você deve estar perguntando assim: nossa, Cláudio, mas o que é criminologia? Criminologia é a ciência empírica que estuda o crime, o criminoso, o controle social e a vítima. São caras que ficam aí, por exemplo, os criminólogos são pessoas que ficam dedicando o seu tempo a estudar aonde tem o crime, aonde tá acontecendo mais crime, por que é que tá acontecendo tanto crime assim. Esses caras aí de programas sensacionalistas, você já viu ele falando isso pra você? Eu tenho um certo entendimento que esses caras não estão preocupados com a população e não estão preocupados querendo resolver crimes. Muitos deles aparentam-se de bonzinhos, mas não são, porque se eles quisessem mesmo resolver o problema do Brasil, eles falariam isso sobre a criminologia, sobre os criminólogos, que o governo tem que contratar mais criminólogos, que o governo tem que investir na segurança. Em tal ponto eles não querem. Muitos desses caras, ao meu ver, não estão preocupados, porque se eles estivessem preocupados, eles iriam fazer críticas construtivas, críticas nesse ponto, falar assim: precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo. Eles, como grandes influenciadores, têm mais que a obrigação de falar sobre isso, de ficar preocupado com o povo, literalmente, não só da boca pra fora. Vocês entenderam? É isso, você consegue perceber se o cara está preocupado literalmente ou não quando ele dá esse tipo de opinião, quando ele é incisivo. Não igual... Enfim, gente, olha, eu não vou ficar aqui mais falando, mas assim, era isso que eu gostaria de falar pra você. Eu gostaria que você observasse a mídia, ou pelo menos uma parte desses caras aí, com um olhar mais crítico, com um olhar diferente, porque se você ficar com um olhar assim, de tão admirador, você vai ser passado o mel na boca, igual fizeram aí há muito tempo atrás com uma grande parte da população, induzindo o povo a ir pra rua brigar por coisas sem futuro, gerou por consequência esse problema que nós estamos hoje. Você vai ser enganado se você não começar a observar se a mídia é dependente ou independente, porque esse é um dos traços que marcam um país. Judiciário independente e mídia independente. Esse é um dos traços que mostra que o governo que o país é um país de primeiro mundo ou de segundo ou de terceiro mundo, quando a mídia é independente. Eu gostaria que esse cara aí viesse e fizesse críticas, fosse independente, viesse e fizesse críticas ao governo há muito tempo atrás, e críticas fortes, porque talvez se ele tivesse feito um tipo de crítica, talvez não na televisão diretamente, mas ligado para ele, falado e conversado, hoje a situação poderia ser diferente. Eu gostaria de dizer para você, o Brasil precisa de uma mídia mais independente, não associada, preocupada literalmente só com a política, mas preocupada com o povo brasileiro, preocupado com a nação, preocupado com o país. Não dá para poder conduzir o país para um golpe, para um fracasso, para o transtorno, porque senão todo mundo sofre. Hoje praticamente as pessoas quase não saem de casa. Se nós tivéssemos uma política eficiente, se nós tivéssemos uma mídia muitas vezes independente, com certeza o governo poderia agir de uma maneira truculenta, como ele sempre age aí, mas o grau seria menor. Ele teria um pouco mais de ponderação. Ele ia pensar: bem, se eu fizer tal coisa, a mídia vai anunciar sem nenhum tipo de conchavo comigo, ela vai simplesmente jogar aí no ventilador e a população vai ficar contra mim. Mas não, a mídia muitas vezes, uma parte dela daqui do Brasil, uma parte significativa, ela não faz isso, não te alerta, não te passa as coisas. Bem, pessoal, era isso que eu tinha pra poder falar. Eu vi o vídeo ali e infelizmente a gente acaba ficando chateado, porque eu realmente esperava mais de apresentadores como esse. Mas assim, é aquilo que eu falei, né? Quando a gente vai estudando, você acaba descobrindo algumas coisas. Infelizmente, já tive muito respeito por esse cara. Hoje, infelizmente, continuo tendo respeito, mas não dou mais audiência pra ele. E eu ainda aconselho a você, não fique assistindo programas sensacionalistas, programas muitas vezes sem futuro nenhum, porque não vai gerar nenhum tipo de benefício, nem pra você, nem pra sua família e nem para o Brasil, beleza? Eu sou o Cláudio Pereira, meu muitíssimo obrigado por você estar assistindo o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você é novo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, e a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço.